Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção Nova está no ar, sorrindo pra vida. Nesta sexta-feira, esse é o convite para mim, para você. Mesmo diante de uma semana talvez que foi cansativa, exigente, tá cansado, mas que o Espírito Santo renove suas forças para você sorrir para a vida hoje. Se encher de esperança, de alegria. Hoje, em Cachoeira Paulista, amanheceu nublado, mas o sol já está começando a aparecer, como você vê aqui atrás, o nosso cenário natural, não é? O sol e a presença de Deus, que é o sol maior, também vem nos iluminar nessa manhã. Que bom chegar aí na sua casa, no seu trabalho. Você que está nos acompanhando também em tantos outros ambientes, né? Você que está pelas estradas do Brasil, no trânsito nesse momento, pelo celular, com o seu foninho de ouvido, pela rede Canção Nova de rádio. Que a alegria do Senhor seja a sua força no dia de hoje, meu irmão, minha irmã. Hoje também, dia 6 de fevereiro, estou muito feliz porque é o aniversário do meu filho mais novo, Guido José, hoje completando 5 aninhos. Guido até atrasou da escola para ver a mamãe mandar um beijo para ele, né? Ó, um beijo, te amo, a família inteira te ama e você é a alegria da nossa casa, viu, Guido José? Muito obrigada por você existir na nossa vida. Ó, que chique! Parabéns, viu, Guido José? Consagrado a São José, jogador de futebol. A mamãe, a família toda tá mandando aquele beijo especial para você. Ele fica lá na frente da televisão dando tchauzinho para mim, esperando. E hoje também é aniversário do Inácio, da comunidade. Inácio, que muitas vezes está aqui no Sorrindo para a Vida. Parabéns, parabéns para todos os aniversariantes desse dia 6 de fevereiro. Celebre mesmo o dom da vida. Hoje o Instituto Canção Nova, gente, completa 25 anos. 25 anos formando homens novos para um mundo novo. Louvado seja Deus por cada profissional que já passou pelo Instituto Canção Nova. Muitos que trabalham hoje aqui na Canção Nova estudaram no Instituto, sabia disso? Lá tem ensino, educação infantil, ensino médio, ensino fundamental. Tem também o curso técnico de rádio e TV. Nós louvamos a Deus por essa escola, que traz aí na sua história também a educação, o modelo de Dom Bosco com os jovens, formando bons cristãos e bons cidadãos, cidadãos honestos, né? Cidadãos comprometidos com a sociedade. Nós louvamos e bendizemos a Deus pelo Instituto Canção Nova. Meus 3 filhos estudam lá. E esse instituto, gente, foi um sonho do coração do padre Jonas Abib e consegue educar, formar com ética. Também tem evangelização, graças a Deus, no Instituto Canção Nova. Não só aqui as crianças, adolescentes e jovens, como você está vendo aí nas fotos, de Cachoeira Paulista, mas de toda a região. Então, nós louvamos a Deus porque você, sócio evangelizador, é que também mantém as obras sociais da Canção Nova. Mais de 1.000 alunos tem o Instituto Canção Nova. Imagine quantos que já passaram ao longo desses 25 anos. Aqui a nossa gratidão também a você, sócio evangelizador, por essa história tão linda que é do Instituto Canção Nova, tá bom? Muito obrigada. E agora eu quero acolher os meus irmãos aqui da bancada também. O pregador de hoje, as filhas dele também estudam lá no Instituto Canção Nova. Meu irmão de comunidade, Sandro, bom dia. Muito bom dia, uma grande alegria estar sorrindo para a vida com você aqui. E também no Instituto, além das minhas filhas estudar lá, eu também dou aula lá. Ah, é verdade. Eu trabalho no núcleo das famílias da Canção Nova, mas às quartas-feiras, o diácono Valdíbio é o responsável pelas famílias, né, do núcleo das famílias. Meu chefe me libera toda quarta-feira, eu vou lá dar aula de projeto de vida para o primeiro ano do ensino médio, o A, o B e o C. E é uma grande alegria a gente ver, né, o que o Instituto faz na vida desses jovens. Então eu já pego que muitos que já vieram, né, do ensino fundamental, né, a segunda etapa do ensino fundamental, quando vão para o ensino médio, e ali a gente, né, época de adolescência, aquela coisa, a gente ajuda em casa também os pais ali, né, com muitas coisas, para eles também traçarem um projeto de vida consciente, né? Então também tem uma partezinha lá, graças a Deus. Uma aula, né, que tem no nosso instituto, projeto de vida. Exatamente. E conta para quem está em casa, o que resume esse projeto de vida para as pessoas entenderem? Então, o pessoal mais velho vai lembrar que a gente tinha o SPB, Educação Moral e Cívica, até o ensino religioso. Ainda tem o ensino religioso aqui.
o ensino foi entendendo que tinha que tirar essas matérias e colocar algumas outras no lugar. E entre essas, muitas escolas têm a matéria, projeto de vida. Para mim, no meu caso, eu pego tudo. Essa organização moral e cívica, junto com o conhecimento da pessoa, enfim, né? Tento fazer eles mergulhar nesse autoconhecimento, mas a gente trabalha moral, a gente trabalha a importância da família, a gente trabalha, enfim, dá uma mescla de tudo, né? Mas é exatamente para o jovem ele ter uma maior consciência de quem é ele e depois, se reconhecendo, ele se ver no mundo, as possibilidades que ele tem no mundo. Gente, é uma bênção, né? A Canção Nova, inclusive o Instituto Canção Nova. Deus abençoe você. Amém. Lá também, que você possa formar muitos jovens para Deus. E quero acolher, olha, nosso querido Eros Biondini, que está aqui na música hoje. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, bom dia, Patrícia, Sandra, Paulo, Sapo. Que alegria poder estar aqui mais uma vez. É verdade, parabéns para o Instituto Canção Nova, parabéns para a Canção Nova por trazer para nós tantas bênçãos em todas as áreas, não é? E como é importante isso que nosso Sandro falou, meu companheiro também de Terço dos Homens, para construir e edificar a nossa família, nós precisamos de valores, precisamos de princípios, porque os nossos filhos serão aquilo que nós semearmos no coração deles. E nada melhor do que o Instituto Canção Nova, né? Para fazer isso, formar, como diz, homens novos para um mundo novo. Que Deus inspirou pelas palavras do Padre Jonas, a comunidade Mundo Novo, entende tudo, formar homens novos para construirmos de fato uma sociedade nova, um mundo novo, um mundo melhor para o nosso povo. Amém. Quem dera que tivesse Instituto Canção Nova no Brasil inteiro, né? Mas aqui a gente vai formando e a gente sabe que tem muita escola boa também, católica, cristã, pelo Brasil. Bom dia, Sapo, bem-vindo. Bom dia, maravilha. Bom, continuando com o Instituto, meu filho, hoje ele é formado em Relações Internacionais, saiu do Instituto Canção Nova. Olha, que bênção. Foi para São Paulo, faculdade, hoje é formado aí em Relações Internacionais. Então é isso aí, maravilha, parabéns, né? Parabéns. Temos que agradecer muito a Deus, né? Verdade. Muito a Deus, por ter o Instituto Canção Nova. Verdade. Parabéns para ela, que também é educadora. Bom dia, Valdênia. Bom dia para todos. Bom dia, Sandro. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia, Eros Biondini. Os mineiros aqui presentes. Hoje está 3-2. 3-2? O Sapo aqui também. Bom dia para você que reza conosco. Meu carinho a todo o Instituto Canção Nova. Faço parte também do corpo docente do Instituto e para nós é uma alegria. Eu me recordo... antes aqui nos bastidores, né, o Zé João no celular me mostrando ali, olha essas fotos do Instituto, olha como é que começou. A esposa do José João, que é nosso diretor aqui, a Milena, é desde o início educadora, professora ali no Instituto Canção Nova, início mesmo, nós estamos falando de 25 anos de história, não é? Então nós abraçamos com todo carinho todos aqueles que foram construindo. A gente começou com 2 salinhas, mas antes dessas salinhas começou com a ousadia do Padre Jonas, não é? De falar assim, não, nós vamos ter sim uma escola e essa escola vai virar faculdade. Gente, quem podia imaginar que há 25 anos atrás um prédio com uma situação precária, 2 salas, ia virar esse grande polo educacional que a Canção Nova tem. Então, desde os pequenininhos, não é? Até os adultos que têm a oportunidade de tanto na graduação, na pós-graduação, mas também em cursos técnicos serem formados. E qual é a base? O que nós dizemos, nós falamos agora, homens novos para um mundo novo. Tem toda uma parte acadêmica. Olha como era, gente! Olha só, esse combo de fotos ali era o início do Instituto Canção Nova. E hoje tantos prédios, graças a Deus, e nós temos essa oportunidade. Já parou para pensar? Se eu não me engano, é de 3 anos, né? As crianças podem estar ali no polo educacional a partir dos 3 anos. E como eu falei, eu faço pós-graduação, amanhã tem aula o dia todo, graças a Deus. Mas assim, com pessoas que eu chamo de fofurices da melhor idade, com 70, 75 anos, mas que também estão ali para aprender e fazer essa experiência. Homens novos para um mundo novo. Como aprendemos com o nosso querido também Pai Dom Bosco, bons cristãos,
honestos cidadãos. Que maravilha! A gente se alegra. Eu aceito o café, Patrícia. Ô, Sandro, faz a gentileza, passa minha caneca ali. Você já tomou seu café? Meu já tá aqui na xícara. Okay. Já tá preenchido o sapo, aqui. eu nem pergunto, porque o sapo, gente, sempre chega antes, toma um cafezinho dele antes. Eu pergunto pra você já tomou o seu café? Vamos juntos, sorrindo pra vida no dia de hoje. Hoje começou um pouquinho mais tarde, né? Depois, José, só atualiza pra mim se a gente vai ter o tempo artístico todo ou se a gente vai terminar no horário normal. 9h27? Eita, gente, então você fica esperto, porque agora é menos tempo de programa mesmo, tá bom? Então, todo mundo participando aqui, ó, sorrindo pra vida, @cançãonova.com, sorrindo pra vida, @cançãonova.com. Este é o nosso e-mail, eu já espero você, sua fotinho, sua partilha, seu pedido de oração, nós nos unimos a você, tá bom? Naquilo que você vive no dia de hoje. Lá no Instagram já tem fotinho também pra curtir, compartilhar, marcar teus amigos, pra junto darmos glória a Deus. Hoje o nosso motivo de louvor é também todo o polo educacional da Canção Nova. Começamos pequeno com essa ousadia, mas agora um grande polo educacional. E você, quais são seus motivos de louvor ou seu pedido de oração? Não deixe de participar conosco. Mesa cheia, graças a Deus. Porque, gente, fevereiro é reta final do projeto Dai-me Almas do dia 1 ao dia 27, 28, né? 28 esse mês? É um mês inteiro de reta final, gente, porque daqui a pouquinho a gente tem os dias de carnaval, muitos viajam, muitos aproveitam para descansar, para fazer retiro, para fazer coisa boa, porque nós somos cristãos, a gente não vai se perder nos dias de carnaval, correto? A gente vai viver na graça de Deus. Mas o fato é que agências bancárias não funcionam, casas lotéricas também não, pelo menos na maioria do período, e a gente precisa do seu algo a mais, da sua ajuda, do seu empenho agora. Eu quero abraçar com todo carinho. Aqui está como doação não identificada, mas eu recebi aqui, já deixei lá no Clube da Evangelização e agradeço a doação de vocês. Ela deixou o bilhetinho, eu sempre faço assim, Sandra, a pessoa me dá o dinheiro e aí quando ela não é sócia, eu peço para grampear com o bilhete, porque daí eu consigo identificar quem foi que me deu. Então, essa veio da Romaria de Brumado, lá na Bahia. Então, um abraço, o responsável pela Romaria é o Vitor. Muitíssimo obrigada, Deus abençoe. Eu quero abraçar aqui com todo carinho a Rubilândia, que também deixou a doação dela. Muitíssimo obrigada. Leia Coutinho, a Leia falou assim, por favor, fala no Sorrindo para a Vida. Ô Leia, Deus lhe pague. Muitíssimo obrigada. Como ela é sócia, então, peguei o nome completo, Leia Coutinho Gomes, e a gente já colocou no nome dela aqui a doação no valor de R$100. Essa aqui ficou como doações não identificada, inclusive eu acho bacana, porque já está aqui, ó, mês de fevereiro, viu, gente? É o povo de Deus nos ajudando. Ela deixou esse bilhetinho, ela falou, olha, estou deixando esse generoso aqui com o meu grupo de oração. Ele arrecadou com a venda de latinhas, meus irmãos, latinhas para ajudar esta obra que não pode parar. Gratidão por tudo que a Canção Nova e por todos os filhos de Deus. Sou a Glorinha Dutra, ela é do Espírito Santo, cidade de Cariacica. Nós amamos vocês do estado do Espírito Santo. E todos do grupo de oração, Maria Estrela que nos guia. Um abraço para todos da paróquia Jesus Libertador, lá em Cariacica. Deus abençoe vocês, muitíssimo obrigada, Glorinha, todos do grupo de oração. Eles arrecadaram R$222 para o projeto Dai-me Almas. E tá aqui, ó, mês de fevereiro, muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer aqui a Maria Cícera Messias dos Santos, também deixou, ela disse, olha, segue o meu algo a mais para esta obra abençoada de Deus. Eu amo muito, tenho uma grande graça de estar na Canção Nova. Um forte abraço para todos vocês. A Maria Cecília deixou aqui a doação para ajudar o projeto Dai-me Almas. Tem mais algum, mas a hora vai adiantada, eu vou deixar para segunda-feira. Mas, sabe qual é a vantagem do Pix Zero? Em 7 segundos a doação chega. Então, a gente tem, salvo engano, 14 dias de movimentação bancária daqui até o final do mês. Mas com o Pix a gente consegue driblar isso.
a gente consegue ajudar a Canção Nova nos finais de semana. Hoje é sexta-feira, mas você consegue nos ajudar se você agora, através do pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, por favor, no fim de semana, mas já começando agora, nos ajude na missão de evangelizar. Vou pro testemunho ou tem recadinho, Patrícia? Só esqueci de pedir a passagem bíblica pro Sandro. Opa, né? porque aí é o Tá lá em tempo do casa povo pegar, né? esperando. Vai preparando então, vai pegando então. João, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. João, capítulo 5, versículo do 1 ao 14. Agora sim, Opa! vamos acompanhar o testemunho. João 5, do 1 ao 14. Eu queria falar, o Sandro perguntou para o Eros, nos bastidores, eu penso que ao vivo a gente não falou, mas hoje começa às 16 horas o evento, né? Nós vamos Famílias ter em Pé. Famílias em pé. Famílias em Pé. Então, às 16 horas, às 4 da tarde. Hoje tem show de evangelização com Eros Biondini, é isso mesmo? Isso mesmo, e depois adoração. Então teremos essa noite carismática, essa noite de louvor, um lindo show que preparamos para quem estiver sintonizado no Sistema Canção Nova. E claro, já tem muita gente aqui Já em Cachoeira mesmo. Paulista. Hoje eu fiquei surpreso, é bem mais do que no ano passado. Ou seja, esse encontro, vamos dizer, esse acampamento Famílias em Pé realmente tem abençoado muito as nossas famílias, porque se queremos um ano abençoado, nada mais importante começarmos pela nossa casa. Arrumando a nossa casa, pedindo a Deus que abençoe a nossa casa, que cure a nossa família, para que possamos, a partir daí, buscar todas as outras bênçãos. E amanhã continuamos com o Famílias em Pé e no domingo o Kairos, Terço dos Homens. Terço dos Homens. E eu tô aqui com a camiseta, tudo a ver com o evento que começa hoje, ó. É verdade. Família que reza unida, permanece unida. Que maravilha, é isso mesmo, clima. loja.cançãonova.com, tá no clima. Gente, eu vou trazer o testemunho, mas eu me recordei, isso aqui para nós é testemunho também. O povo indígena de Tembé, Eros Biondini, você que conhece o Brasil inteiro, sabia que tem uma tribo, um povo, como ela se apresentou ontem? Ela falou assim, Val, nós amamos a Canção Nova, são do estado de Belém do Pará. Me deu esse par de brincos, Patrícia. Que lindo! Achei lindo, lindo mesmo. Ô, Céu, você pode mostrar, por favor? Ela falou que é o trabalho de artesanato que eles fazem. E ela deixou aqui, são dois, tá, gente? Estou mostrando porque tá um sobreposto ao outro. E ela me deu de presente, veio a caráter. Ela falou assim, Val, a gente usa esses adereços e lá a nossa tribo, o nosso povo acompanha a Canção Nova, experimenta da graça de Deus através da Canção Nova. Muito me alegrou meu coração. E ela diz, não esquece de mandar um abraço, porque vai estar todo mundo esperando. Então, por favor, vocês rezem conosco e por nós. Um abraço muito apertado a todos do estado do Pará, a todos os povos indígenas do Brasil que rezam conosco e de maneira particular ao povo Tembé que está aí ligadinho na Canção Nova. Olha você, sócio, o que a sua ajuda faz na vida de tantas pessoas. A profecia segue se atualizando e se cumprindo. Padre Jonas queria que a presença de Deus chegasse até os confins da terra, chegasse em todos os lugares do Brasil. E tem acontecido graças à sua fidelidade ao projeto da Almas. Por isso que a gente pede aquilo que você puder nos ajudar. Esse testemunho eu fiquei encantada. Veio através do Márcio Mendes. Ela colocou assim, olha, para a Valdênia, comunidade Canção Nova, aos cuidados do Márcio Mendes. E ela pediu para não ser identificada, então vai ficar só entre você e eu, minha querida. Mas vocês vão perceber a natureza da partilha dela, pede de fato esse sigilo, esse cuidado. E ela diz assim, querida Valdênia, paz e bênçãos para todos vocês que fazem parte desta maravilhosa família de Deus que é a Canção Nova. Gostaria de dar o meu testemunho e gostaria que o meu nome não fosse divulgado. Então, está só entre nós. Moro em São Paulo, capital. Sou sócia evangelizadora da Canção Nova desde 1996. Portanto, são 30 anos que eu sou sócia da Canção Nova. Hoje, sócia pelo débito automático, que nos garante a fidelidade a esta obra de Deus, para que ela seja e será eterna, para que o Senhor possa nos ajudar através dela. Ela colocou, para que tenhamos a Canção Nova enquanto estivermos vivos. Lembro-me muito bem
quando era a Luzia e o Eto que faziam o Sorrindo para a Vida. Se não estou enganada, eles que começaram este programa. Minha Bíblia está autografada pelo Padre Jonas, o que consegui em um dos acampamentos de oração em que participei aí em Cachoeira Paulista. Eu tive um problema muito sério com a minha família, de maneira particular com meu marido. Ele ficou preso por 4 anos. Nesse tempo, fiquei em contato direto através da Canção Nova, com o Padre Jonas e com a Canção Nova. E na época, o meu contato era através de cartas. Eu não desisti do meu marido, nem por um dia, pois ele era pai dos meus filhos e eu o amava muito. Fiquei em contato direto, enviando cartas, contando tudo o que acontecia. Continuo acompanhando e ouvindo Sorrindo para a Vida todos os dias. E isso foi e é uma grande bênção de Deus na minha vida e foi instrumento de fé. Hoje eu tenho 75 anos e eu tenho uma paixão, um amor por esta obra e por todos vocês que fazem parte dela. Eu estou enviando o meu algo a mais. Ela deixou aqui na cartinha uma cédula de R$100. Estou enviando o meu algo a mais e algumas cartinhas que estão aqui, algumas cartinhas que eu recebi do Padre Jonas. Gostaria que essas fossem colocadas, Val, no memorial do Padre Jonas, pois é a minha gratidão a ele, uma gratidão eterna, que me ajudou a superar todas as dificuldades que eu enfrentei, todo o drama que eu passei por aqueles 4 anos. Graças às orações da Canção Nova, graças às orações do Padre Jonas, tivemos nossa vida, nossa família, meus filhos, meu casamento, minha fé restaurada. Vocês são pessoas maravilhosas da igreja e eu agradeço de todo o meu coração a Canção Nova. E como sócios, Val, eu quero escrever e dizer: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Finalzinho ela diz obrigada e que Deus abençoe eternamente a todos vocês que fazem esta obra acontecer. E todos os que fazem esta obra acontecer, somos nós que estamos aqui na bancada, é você que está aí do outro lado, somos nós que fazemos parte dos bastidores. Então, muitíssimo obrigada. E aqui, eu não vou mostrar a cartinha, porque tem o nome dela, ela pediu para não ser identificada. Mas, gente, cartinha de 96. Graça, né? Cachoeira Paulista, 20 de setembro de 96. Padre Jonas assinou, escreveu essa cartinha para ela. Tem uma que foi de julho de 99, Padre Jonas. E essa aqui foi de 21 de setembro do ano 2000. Eu só vou ler um trechinho, porque o Padre Jonas falou o nome dela aqui, e ele diz: a paz de Jesus e o amor de Maria. Desculpe-me o atraso da resposta. Esse é o nosso Padre Jonas, né, gente? Desde que recebi sua carta, estou unida a você, pelas suas necessidades e intenções, nas minhas orações e nas celebrações eucarísticas. Lembre-se, Deus é fiel e não decepciona aqueles que nele depositam sua confiança. Com minha bênção, Padre Jonas. Que maravilha, não é, gente? Isso aqui é relíquia para nós, com certeza, com todo carinho, eu vou deixar lá no memorial do Padre Jonas. Mas para ver o carinho, a responsabilidade, o zelo desta obra. E fica para nós o exemplo do nosso pai fundador, né? Esse amor. Todos os dias eu peço a Deus que todos aqueles que me veem, que acompanham, que possam experimentar a graça do amor de Deus. Então, sinta-se muito amado por todos nós da comunidade Canção Nova. Como ela disse, acho que a gente pode dizer mais uma vez, minha gente, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Muito obrigada, minha querida, por mandar, né, essas cartinhas, esse testemunho. E também, como a Val falou, tem os bastidores aqui. Bom dia para o Celso, para o Cris, também para o Zé do Prado.
E também a Gil, que está aqui, e os bastidores ali na tem o suíte, Luiz né? escondidinho. Luiz, bom dia. O Luiz que acompanha o Eros Biondini, Isso aí, né? ele pediu, ô Sapo, deixa eu tocar uma música aqui com o Eros. Não, essa cadeira aqui, não vendo, não empresto, não dou. Mentira. O Sapo já cedeu várias vezes aqui, o Luiz é um grande amigo, nosso músico, meu maestro hoje da banda, Mundo Novo. Ele vai estar no show já à noite. Ele é que vai Vai estar conduzir tocando toda Você vai ver. no Vencerá daqui a no Amor Vencerá Ah, no também. Amor ele que Vencerá. vai. Obrigado por Que isso, compartilhar que com o isso. Luiz aí. Eu fico só de Você suporte. fica lá atrás, eu vejo que você fica lá dando o suporte, né? Família, a gente se alegra. Hoje tem muitos motivos para celebrar, mas eu quero mandar um abraço aqui muito especial em nome de toda a comunidade Canção Nova para nossa querida irmã, a Gabriele Sanchotene. A Gabi, ontem, recebeu o diagnóstico de câncer de mama. E nós, querida, estamos mais do que unidos a você, minha irmã. Nós vamos, junto com você, trilhar esse caminho. Vamos trilhar esse caminho na oração e sustentando a Gabi Sanchotene. Ela que muitas vezes foi utilizada por Deus, através da devoção da Divina Misericórdia, levou muitas pessoas a confiar nessa misericórdia infinita de Deus. E agora nós dizemos, junto com você, Gabi, diante desse câncer de mama, Jesus, eu confio em vós. Vamos repetir, irmãos? Jesus, eu confio em vós. Nós aqui da bancada, ó, vamos dar as mãos? Sinta-se aí, Gabi, ó. Nós estamos aí amparando e segurando a sua mão. Nós vamos, junto com você, celebrar a vitória, a cura de Deus na sua vida. Amém. Combinado, minha irmã? Amamos em nome você, Gabi. E olha a frase do dia do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Somos salva-vidas. A criatura humana foi feita para adorar a Deus. Somos salva-vidas. Pela nossa oração, pelo nosso testemunho, a nossa intercessão. E não se esqueça, a criatura humana foi feita para adorar a Deus. E já vamos adorá-lo, já vamos nos colocar na presença dele agora, através dessa canção. Estou de joelhos, meus filhos de pé. Amém. Para motivar essa canção, esse momento, primeiro eu quero dizer da minha esposa Adriana, viu, Gabi? Quando eu estava entre a vida e a morte no hospital com Covid, com a máscara no máximo. Uma noite muito difícil, eu mexia toda hora, tirava a máscara e caía a minha saturação. E o Padre Jonas tinha orado, a Luzia tinha colocado ele no vídeo para orar por mim naquela noite. E ele proclamou a bênção, foi linda, tenho gravado essa oração. E quando foi 3 da manhã, eu naquela angústia de tirar a máscara, coloca a Adriana tentando segurar a máscara no meu rosto, ela ligou na Canção Nova, estava passando justamente a hora da misericórdia, o terço da misericórdia. Não sei se era a Gabi, não, mas naquela hora Jesus falou que a minha cura chegou a hora da minha cura. E a partir dali eu comecei a melhorar. A oração do padre no dia anterior e aquele momento do texto da misericórdia, portanto, eu quero retribuir, também pedindo a Jesus que intervenha, haja poderosamente, assim como o Padre Jonas pediu por mim, quando eu tanto precisava, justamente às 3 da manhã, na hora da misericórdia. E essa canção aqui é para as famílias, para a restauração dos nossos filhos, cumprimento das promessas de Deus para nossa casa. E eu quero aqui falar que fui tocado hoje, porque quando eu disse para minha esposa, Adriana, eu vou caprichar no show hoje à noite. Eu vou caprichar no show hoje à noite porque ela dizia, tem muita gente falando que vai acompanhar o seu show. Eu falei, então eu vou caprichar no show. Aí ela disse, capricha primeiro no seu primeiro compromisso, no Sorrindo para a Vida. Sorria primeiro para a vida, se encha, já foque agora nesse. Por isso, você que tem tantos desafios aí pela frente, foque agora nesse momento e tudo será melhor. Tudo que Deus prometeu sobre meus filhos irá se cumprir. Crê e será salvo tu e tua casa, tua família abençoada em ti. Teus filhos serão rebentos de oliveira, e sobre a rocha tua casa estará,
E quando soprarem os ventos contrários sobre essa casa, ela resistirá. Estou de joelhos e os meus filhos de pé, sob a proteção da Mãe de Nazaré, em adoração a Jesus, que é o Senhor da minha família. Estou de joelhos e os meus filhos de pé, sob a proteção da Mãe de Nazaré, em adoração a Jesus, que é o Senhor da minha família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 5, a partir do versículo 1. João capítulo 5, a partir do versículo 1. É aquela passagem do enfermo de Betesda, da piscina. Até na minha Bíblia, tradução da CNBB, está o enfermo de Betzata. É o nome que está escrito aqui como o título dessa passagem. Diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, em hebraico chamada Betzata. Ali ficava deitada uma multidão de doentes, cegos, coxos e paralíticos. Encontrava-se ali um homem enfermo. Havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho quem me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, pega tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar a tua maca. Ele respondeu: aquele mesmo que me curou disse: pega a tua maca e anda. Então lhe perguntaram: quem é aquele que te disse: pega a tua maca e anda? Todavia, o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara por haver muita gente no lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: olha, estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse enfermo, esse episódio que a gente encontra só no Evangelho de João. E é muito significativo isso, porque assim, o Evangelho de João, ele tem uma conotação um pouco diferente dos outros evangelhos. Desculpa. Não que ele seja superior, mas o intuito com que João escreveu o seu evangelho já traz um significado diferente. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos, quer dizer, semelhantes. Por quê? Porque eles mostram, de certa forma, a vida corrida de Jesus, cada um com a sua intenção. Por exemplo, Marcos foi o primeiro evangelho escrito, mais ou menos no ano 45 da era cristã, ou seja, uns 15 anos mais ou menos depois que Jesus tinha dado a sua vida na cruz.
Por que ele escreveu o Evangelho? E ele escreveu uma forma corrida, uma vida corrida de Jesus. Porque já tinha se instaurado a perseguição aos cristãos. Então, até com medo, humanamente falando, né? Jesus falou que as forças do inferno não iam prevalecer contra a sua igreja. Mas Marcos achou importante escrever o testemunho dos cristãos, porque muitos estavam morrendo. Então, como é que isso vai permanecer? Como é que vai ficar esse legado de Jesus? Então, ele escreveu a vida corrida de Jesus, como testemunha para os cristãos, aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo. Lá pelo ano 60, mais ou menos 45, você vê, 15 anos depois, lá pelo mais ou menos 30 anos depois da morte de Jesus, Mateus e Lucas escreveram mais ou menos na mesma época os seus evangelhos. Eles pegaram o evangelho de Marcos como base, a vida corrida, tá? Para todos os cristãos. Só que Mateus, ele residia em Jerusalém, enquanto Lucas foi, junto com Paulo, a maior parte das missões de Paulo, para os pagãos. Então, Mateus escreveu aquela vida corrida, mas com a conotação para os judeus que conheciam a lei antiga, conheciam os patriarcas da fé, que tinham um contato já pela religião judaica, conheciam um Deus vivo, um Deus que os tirou do Egito, toda a história, então já tinha contato com aquele Deus. Então Mateus escreveu a partir disso, escreveu para esse público que já tinha um conhecimento de Deus Pai de Jesus. E ali ele veio trazendo que Jesus era a promessa, que os judeus esperavam. Tudo. Lucas, na mesma época, escreveu também, mas com a conotação para os pagãos que não conheciam o Deus verdadeiro, que tinham cada um os seus deuses, tudo. Então, às vezes, escrevem, os mesmos feitos de Jesus, mas tem uma conotação um pouquinho diferente. Por isso são chamados evangelhos sinóticos. Os 3 são a vida corrida de Jesus. João escreveu seu evangelho lá pelo ano 90 da era cristã. Olha quanto tempo depois, mais ou menos 60 anos depois que Jesus morreu. João foi chamado discípulo amado. Provavelmente esse escritor do evangelho era o discípulo amado, aquele que reclinou sobre o peito de Jesus, aquele que, quando as mulheres falaram da ressurreição de Jesus, correu, chegou primeiro, esperou Pedro, entre os apóstolos, uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, o evangelho de João é conhecido na teologia como um evangelho mais teológico. Volto a dizer, não é que ele é superior aos outros, cada um com a sua intenção. Mas João teve 60 anos para pensar, refletir, fazer todo um estudo do Antigo Testamento, relacionar com Jesus, E João, ele pegou como base os outros evangelhos, já tinha as cartas de São Paulo escritas, já tinha muita coisa escrita. Ele pegou tudo aquilo como base e ele trouxe somente, que ele chama de sinais, somente 7 sinais. No final do evangelho ele fala que Jesus teve muito mais feitos, que não caberiam em livro nenhum do mundo. Mas ele pegou só 7 sinais. Por quê? Porque ele queria, com esses 7 sinais, mostrar um caráter, uma personalidade de Jesus. Não somente isso, a pessoa toda de Jesus através desses 7 sinais. Então, cada um dos sinais de Jesus no evangelho de João vai significar algo da divindade, algo da pessoa de Jesus. Por curiosidade, as bodas de Caná é o primeiro. De 2, versículo 1 a 11, traz que, o que ele quis dizer ali? É muito mais profundo do que Jesus, estava no casamento, Nossa Senhora adiantou os tempos, é muito mais profundo que isso. Ele está dizendo o seguinte: Jesus é o vinho novo, ele é a nova aliança, ele é a nova humanidade. Ali começa uma nova humanidade. Depois, Jesus cura o filho do oficial, capítulo 4, do 46 ao 54. Jesus é a palavra. Você vê que mesmo sob a distância, não importa o tempo e não importa a distância, Jesus falou: teu filho está curado, não precisa descer lá na tua casa. Jesus é a palavra que fez todo esse cosmos, fez todo o universo. Jesus, a sua palavra é que tem poder. Depois tem o caso de Betesda, que a gente está vendo aqui agora, vai dizer o quê? Jesus é soberano sobre a lei, era sábado. Jesus
é soberano sobre a lei. E é Jesus que vem diante da acomodação, a gente vai trazer um pouquinho daqui a pouco, essa acomodação daquele paralítico que estava lá naquela piscina há 38 anos, é Jesus que vai até ele. É Jesus que vem à nossa humanidade enferma, é Ele que vem por primeiro, a iniciativa é dele. Depois a multiplicação dos pães, do capítulo 6, de 5 a 13, Jesus é o pão da vida, Jesus é o alimento, né? Depois o andar sobre as águas, o Senhor é soberano sobre todas as forças da natureza. Depois o cego de nascença, Jesus é a luz do mundo. O andar sobre as águas, capítulo 6, 16 a 21, o cego de nascença, capítulo 9, de 1 a 7, Jesus é a luz do mundo, e Jesus que cura Lázaro, lá no capítulo 11, de 1 a 44, ou seja, Jesus é a ressurreição. Então, João quer dizer alguma coisa especial para a gente com esses 7 sinais, e aqui a gente vê essa cura do enfermo, o terceiro sinal que João relata para nós. O que quer dizer o nome Betesda, Betzata, né? Era um reservatório, uma piscina, tá? Que significa, esse nome Betzata, Betesda, ele significa literalmente, né? Fonte, casa das azeitonas. E aí tem um jogo de palavra que o judeu, né, colocava também como casa da misericórdia. Por quê? A azeitona, ela era macerada. Para poder dar o azeite, ela é macerada. A gente até vê a liturgia católica, né, como que ela coloca, Jesus foi macerado no jardim das oliveiras, oliveira, né? Então aquela que dá a azeitona, que dá o azeite de oliva. Jesus foi como que macerado ali as suas dores. Guarda essa informação. Mas era um reservatório de água, uma fonte subterrânea de água. Provavelmente se escavou um lugar para pisar, para macerar as azeitonas, e foi se escavando, de repente brotou água, e ali virou uma piscina, não era mais, mas os judeus, eles viam um lugar especial ali, aonde a azeitona, o óleo, né, o azeite tão precioso para eles, com tanto significado da unção, desde o Antigo Testamento, eles viam ali que de repente brotou aquela fonte de água, né? Então vai anotando tudo isso aí. E está lá esse paralítico, não somente ele, né, mas cegos, coxos, enfermos, né, estavam sempre lá. E aí vai dizer o Evangelho que ele estava 38 anos lá. 38 não é um número preciso, um número significativo teologicamente, mas o 40 é. Uma geração bíblica acontece a cada 40 anos. Então, ou seja, o que João está dizendo para a gente? É que quase a vida toda gasta naquele ofício, naquela ocupação de estar ali, à beira daquela piscina, para esperar ser curado. Só que ele tinha aquela paralisia. O que João está falando para a gente com essa paralisia? Era uma condição física, tá? Mas também a gente percebe pelo próprio Evangelho que era uma condição psicológica e uma condição social também. Tanto é que o enfermo vai dizer assim, não tenho ninguém para me ajudar a colocar quando a água é mexida, segundo a tradição, ia um anjo lá, mexia a água, o primeiro que entrasse era curado. Não tenho ninguém. Gente, 38 anos uma condição, falar não tenho ninguém. A gente acabou de dar as mãos aqui, né, falar da Gabi, o diagnóstico foi ontem. A gente se compadece, nós somos irmãos, né, dentro de uma família, as pessoas se compadecem. Tem um Cristiano que agora há pouco também trabalha com a gente, com o colaborador, estava partilhando a situação da sua sogra, né? Como que vocês estão dando um apoio? É claro que se compadece. Como é que a pessoa diz não tenho ninguém? Ela também não procurou. Ela também não teve uma iniciativa para se chegar a alguém que pudesse fazer isso por ela. Talvez se ela não pudesse rolar ali, né, ter uma iniciativa própria. Mas essa pessoa, ela não tinha uma iniciativa própria, né? Tanto é que ele não perguntou quem era Jesus. Olha o que os judeus aqui vão indagar ele não sei quem foi, aquele que me curou mandou fazer isso, mas não sei de nada. Ou seja, a pessoa vai se isentando de qualquer responsabilidade, vai se isentando de interagir com os outros, de pedir ajuda,
de se responsabilizar também pelo seu processo de cura. Ou seja, o que o João está falando aqui para a gente? Além de uma condição física, uma condição psicológica, uma condição social de não ter amigos, não ter família, né? Principalmente uma condição espiritual. Era cômodo viver daquele jeito. Era cômodo viver daquele jeito. E onde que ele morava? Na casa da misericórdia. Na casa da unção. E é interessante, né, que a palavra vai dizer que essa piscina, essa fonte de água viva, de onde brotava a água viva, que curava, tinha 5 pórticos. Jesus na cruz teve quantas feridas? 5. 1, 2 no pé, 4, mais 1 no peito, 5. De repente, esse que é a fonte de água viva, esse que é a fonte da misericórdia, vem até ele, né? E aí pergunta para ele, e ele indaga com ele, ele só dá desculpa. Ele só dá desculpa. Isso reflete um pouquinho também da nossa acomodação, minha gente. Da nossa falta de avanço espiritual, talvez na nossa vida, né? Nós somos esse enfermo, eu sou esse enfermo aqui também. Que muitas vezes me acomodo diante da minha situação, diante da minha condição. Eu sou convertido, eu sou membro da Canção Nova. E às vezes eu moro aqui nessa comunidade que é a Casa da Misericórdia. O Padre Jonas falou isso para nós. Essa aqui é a Casa da Misericórdia. Mas eu não avanço na minha interioridade, na minha intimidade com Deus, na minha vida espiritual. Posso fazer uma pergunta para você? Depois da sua conversão, depois que você conheceu a Cristo, depois que você começou a frequentar a igreja, frequentar os sacramentos, há quanto tempo você não muda o disco da sua confissão? Que você leva sempre os mesmos pecados, sempre as mesmas coisas. A gente tem que avançar também nisso. É interessante que o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2014, diz assim, para a gente corresponder à graça de Deus. Corresponder à graça de Deus é permanecer em estado de graça, mas a única forma de permanecer é crescendo em santidade. Aí olha assim, agora sim, o parágrafo 2014 do Catecismo. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir, de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. E o progresso espiritual envolve ascese e mortificação. Ou seja, não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Agora o parágrafo 2015. É o novo homem que vive segundo a mentalidade de Cristo, não subjugado aos pensamentos do mundo presente, com suas preocupações e apegos, vai renunciando a si mesmo e ao mundo. Abre mão do próprio conforto, de situações que o privilegiam, oferta o seu cansaço, não pretende posição nem qualquer tipo de reconhecimento por parte dos homens, e muitas vezes prefere esconder suas boas obras e fadigas para que só Jesus saiba. Gente, a gente vive numa acomodação espiritual porque eu sou convertido, eu sou uma boa pessoa, eu não roubo, eu não mato, eu não faço coisa errada. A gente falava agora há pouco do Instituto Canção Nova, que a gente segue, né? O Instituto Canção Nova tem o método de Dom Bosco de ensino, né? E aí, a intenção de Dom Bosco era formar bons cristãos e honestos cidadãos. Aliás, um equivale ao outro, um corresponde ao outro. Bons cristãos são honestos cidadãos. Então, primeira coisa, primeiro filtro para a gente avançar na nossa espiritualidade, né? Nós temos uma lei para cumprir, nós temos os preceitos humanos, mas acima de tudo, existem os preceitos cristãos. Existem os preceitos cristãos. Estão lá os 10 mandamentos lá. E é bonito quando a gente vem confessar aqui no confessionário aqui na Canção Nova, mas talvez aí na sua paróquia também. Às vezes tem uns folhetinhos assim que aprofunda aqueles 10 mandamentos, né? Não roubar, não matar. E muitas vezes a gente vê lá, eu mato o outro às vezes com a minha palavra.
Padre Jonas sempre nos ensinou que o irmão, o outro merece a boa fama, né? Ou seja, você tem algo de bom para falar da pessoa? Não, não tem. Mas às vezes a gente vem assim, olha, quero que você reza pela tal pessoa, viu? É para colocar em oração, não sei o que, e vai lá e dá-lhe uma fofoca a respeito da pessoa. Gente, isso não cabe ao cristão, isso é acomodação espiritual. Isso é acomodação, isso é essa paralisia espiritual. Então tem esses preceitos, né? O que é o não roubar? Às vezes, quando eu, estamos lá no nosso trabalho, eu peço para ir no banheiro para dar uma dormida, né? Ou arrumo um atestadinho lá, uma coisa para faltar um dia, alguma coisa, uma gripinha que dá, já arrumo um atestadinho. Você está roubando. Você está roubando. Isso é roubo. E graças a Deus não sou nem eu que estou falando, né? Quando você pega lá nos papeizinhos, lá nos aprofundamentos que a gente tem ali antes da confissão, a gente vai vendo. A gente muitas vezes é treinado, nasce e como que é treinado mesmo. A gente aprende que o jeitinho brasileiro, né? Gente, isso é pecado. Só que a gente acostuma com o pecado venial e a gente não avança numa vida espiritual. Por conta do quê? Por conta dessas coisas. Por conta dessas coisas. Só que hoje, Deus está te fazendo um chamado. Pelo amor de Deus, meu irmão, não olha isso como uma acusação. Eu não estou acusando, até porque eu estou falando de mim também. Eu estou aqui na Casa da Misericórdia, vivendo dentro da Canção Nova, no ambiente da piscina de Betesda, da Casa da Misericórdia. Jesus vem ao meu encontro todos os dias e muitas vezes também eu ajo dessa forma. Não estou te condenando, tá? Mas eu estou te iluminando, querendo te iluminar, né? Então, assim, primeira coisa, primeiro filtro é a moral cristã. Ela está já acima dessa lei humana, que cabe também a gente corresponder à lei humana, né? Aquilo que são os preceitos da lei humana. Então a moral cristã, ela vai acima disso. Formar bons cidadãos. O bom cristão, ele é também um bom cidadão, que cumpre com as suas obrigações. Só que hoje Jesus vai para o segundo filtro, e é Ele que está te estendendo a mão e dizendo assim, olha, vem. O cristão não pode ficar só na moral cristã. Todo batizado, ele é chamado à perfeição cristã, ele é chamado à santidade. Como diz o legado do nosso querido pai fundador, Padre Jonas, ou santos ou nada. O que é a perfeição cristã? É você, além da moral cristã, você praticar a sua oferta pessoal. Aonde você pode ir além, é ofertar as coisas com alegria. Com alegria. O Cristiano estava partilhando com a gente antes um pouquinho, da sogra dele está doente, então... E de idade, muitas vezes a pessoa de idade, né? Ela quer um conforto um pouquinho maior, ela tem as coisinhas dela. E ele estava partilhando aqui como que muitas vezes, o que era a obrigação dele? Onde eu quero chegar? O que é a obrigação? É a sogra, está em casa, está cuidando dela na enfermidade. Só que além disso, alguns mimos, alguns gostos, eles estão fazendo, eles estão agradando. O seu mérito espiritual vai crescer muito mais nessa hora, quando você faz para Deus, quando você faz por Jesus, porque você quer agradá-lo, é aquilo que você faz a mais, é aquilo que você oferta com alegria. Eu tenho obrigação, enquanto minha moral cristã, eu tenho que fazer isso aqui, mas espera aí, agora, Senhor, sou eu quem quero fazer algo a mais, sou eu quem quero me ofertar com alegria. Trouxe alguns exemplos dos santos aqui, né? Se é santos ou nada, para a gente aprender o que é esse algo a mais, aonde chegar nessa santidade, aonde sair dessa paralisia espiritual. Santa Teresinha dizia o seguinte, a santa das pequenas coisas, né? Por que eu lavo um prato? Para que ele fique limpo ou para que eu ame quem vai comer nele? Olha que bonito, você chega lá na sua casa, daquela pia, brotando louça. Como é que chama aqueles bichinhos daquele filme antigo? Molhava, dava, era mais um. É os gremlins, né? Em casa a louça parece os gremlins. Quando pingam a água ali, parece que surge mais, assim. Você fala, nossa, já lavei louça 10 vezes hoje. Mas peraí,
Por que eu lavo o prato? Por que eu vou fazer esse serviço? Para amar quem vai... Opa, o operacional simplesmente ali vamos dizer, a moral cristã vai até ali, ó, você precisa fazer isso aqui. É responsabilidade sua, enquanto dono de casa, dona da casa. Não, mas eu vou fazer porque eu amo a minha família. Oferta. Dom Bosco dizia o seguinte: se ninguém faz, faço eu. Se ninguém faz, faço eu. Dorme com um barulho desse, né? Então, toma isso para você, assim. Será que eu sou capaz disso também? Se ninguém faz, faço eu. Francisco Marto, um dos pastorzinhos, né, de Fátima, uma vez estava brincando de peão, e aí o peão dele ficou lá, o do coleguinha caiu antes, e depois, aí de repente chegou outra criança, e aí o que estava brincando já com Francisco, e que o peão caiu primeiro, falou: eu ganhei, é o meu peão que está rodando aí até agora. Não, é o meu, esse peão aqui é o meu, eu ganhei. E o menino voltou a insistir: não, eu ganhei, esse peão é o meu. Francisco Marto, diante daquela brincadeira, falou: o que me importa ganhar ou perder? Não diz nada. Quantas vezes a gente em casa, marido e mulher, eu quero ganhar essa discussão, eu quero ganhar isso aqui, eu quero ter razão. Será que realmente importa? Olha como é que né? Deixar o próprio eu, deixar o próprio egoísmo, como que muitas vezes funciona. E muitas vezes a gente se desgasta, gasta energia, só para ter razão, não diz nada. Aliás, quando a gente vê casais em crise, a ponto de se separar. Por que vocês estão assim? A gente está vivendo essa crise, é uma crise de uma diferenciação de ideias, planos diferentes, cada um pensa uma coisa. Gente, quando a gente vai ver a fundo, a maioria das vezes é egoísmo. A grande maioria dos casais não dão certo por egoísmos, de um lado e de outro. Deixa você de lado. São João Paulo II, na Teologia do Corpo, diz que ninguém será feliz sem um dom desinteressado de si. Se eu não me engano, é Catequese número 15. Ninguém será feliz sem um dom desinteressado de si. Olha as ofertas, aonde Deus vai, além da moral cristã, onde Ele vai se alegrar com você. Por último, São Domingos Sávio. São Domingos Sávio tinha lá na Itália, né, na época do inverno, ainda tinha alguns dias que ainda tinha aula, tinha um dia que tinha nevado bastante, então nas salas tinha lareira, para ficar na sala de aula tinha lareira, e os meninos, diante da santidade ali de Domingos Sávio, enjoado de ver aquele jeito dele lá, a gente ser correto, incomoda quem é errado, né? E foram lá e fizeram uma armação lá na lareira lá, tal, e acusaram Domingos Sávio, e colocaram como que vestígios, até o professor chegar a Domingos Sávio. E o professor: Domingos, você nunca fez isso, o que aconteceu? E Domingos quieto. E eu vou ter que te mandar para a direção. E foi para a direção, o diretor: Domingos, você nunca foi de fazer uma coisa dessa? Isso era cabível de expulsão, mas como primeira vez que você está aqui, então eu vou te dar suspensão. São Domingos Sávio cumpriu a suspensão. Quando voltou para a aula, o professor tinha descoberto que os meninos que armaram para ele. Peraí, agora é justo também a gente resolver lá na direção. Levou ele para o diretor, falou para o diretor: eu descobri que foram os meninos que armaram para ele, que não foi o Domingos Sávio. O diretor, ali sem entender: Domingos, se não foi você, por que você não falou para a gente? E outra, se não foi você e foram os meninos que armaram para você, e você sabia que os meninos armaram para você, por que você não os acusou? Primeiro, porque era a minha primeira vez. Eu sabia que a punição seria pesada, a suspensão, mas não seria uma expulsão. Segundo, porque aqueles meninos, eles já tinham aprontado outras vezes, já pegaram suspensão. Provavelmente eles seriam expulsos da escola. Mas Domingos, você assumiu uma culpa que não era sua? Sim. Diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que assumiu os nossos pecados, Ele inocente, Ele que foi macerado lá na cruz, eu não ia assumir uma cruz também? Eu ofertei aquilo como mérito de conversão para os meninos.
aí está, meus irmãos, aonde Deus quer que a gente compreenda. Ele quer que a gente seja bom cristão, honesto cidadão na moral cristã, mas Ele pede algo mais também. A partir do momento que você vai aumentando a sua espiritualidade dessa forma, não vai cabendo nem tempo, nem espaço na tua alma para você continuar caindo naqueles pecados que a gente sempre cai, né? De pecados veniais até, mas que a gente vai falhando na moral cristã. Amém? Amém. Benção. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Ele quer libertar e curar todo aquele que crê. Nós queremos, Senhor, nós queremos. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Tomamos posse, Senhor, dessas palavras, para que de fato elas venham fazer morada no nosso coração e transformarem a nossa vida no nosso dia a dia. Faça e cumprir, Senhor, tudo isso que essa palavra nos traz e que nós possamos tomar posse, Jesus, e realizarmos as boas obras, irmos além, fazermos nosso algo a mais na nossa vida cotidiana, nossa vida espiritual. Levanta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, dessa paralisia espiritual, desperta-nos, Senhor, dessa estagnação que nós nos encontramos, depois de termos avançado tanto, depois de termos transformado o nosso coração, depois de termos te aceitado, Senhor, essa estagnação, essa paralisia, esse não avançar, não crescer, não multiplicar os talentos, as virtudes, os méritos, Senhor, a palavra de hoje, ela vem nos ajudar, vem, Senhor, nos impulsionar e nós tomamos posse dela. Aquilo que ela traz, nós a viveremos e assim transformaremos nosso coração e aquilo que está ao nosso derredor. Eu não posso me acomodar na minha espiritualidade. Você também não pode, meu irmão, minha irmã, se acomodar onde você chegou. Como o Sandro nos trouxe, né? Tem muitos católicos, cristãos, que se acham bonzinhos o suficiente já, né? Já cheguei aqui no grau que eu deveria chegar. Será? Acredito que não. Todos nós precisamos a cada dia progredir. Porque o cristão que não progride, ele volta atrás, né? Ele não vai avançar. E nós precisamos caminhar rumo a essa perfeição cristã. Perfeição cristã não quer dizer que você não vai cair mais, não quer dizer, meu irmão, minha irmã, que você não vai vacilar mais, não é isso. É como o Sandro bem nos trouxe, é ofertar ao Senhor a cada dia, não é? Um sofrimento, uma humilhação, uma injustiça que você passa, seja dentro de casa, seja no seu ambiente de trabalho. E essa questão da honestidade, é ou não é verdade, pega muito para nós. Nas pequenas coisas, um troco ali que foi devolvido a mais, não é? Uma compra que você fez, que veio algo a mais para você, e você sabe que você precisa ir lá devolver, né? Nós cristãos precisamos caminhar, sim, na honestidade. Senhor, dá-nos essa graça hoje, de perseverar na Tua vontade, Senhor, de sermos honestos cidadãos nesse mundo, no trabalho, em casa, não querer ter razão em tudo, muitas vezes ceder, como São Domingos Sábio fez tão belamente, um ato heróico que ele teve. Eu e você podemos ter pequenos atos heróicos no nosso dia a dia, na nossa casa. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada porque o Sandro nos trouxe hoje uma nova visão, uma nova maneira de nós sairmos da nossa paralisia espiritual e avançar.
Obrigada, Senhor. E obrigada por cada pessoa que está ali nos acompanhando e desejando também progredir na vida cristã, não é, Val? É verdade. Essa palavra sempre fala ao meu coração. E a gente precisa entender que Deus não atrasa na nossa vida, não é? E às vezes nós estamos, como o Sandro nos ensinou, na casa da misericórdia. A gente está de frente para onde pode acontecer um milagre. Ele estava no ambiente do milagre, gente. 38 anos no ambiente do milagre. Era só ele dar os passos. Mas às vezes a gente tem que se arrastar, às vezes a gente tem que se humilhar. Como o Santo nos trouxe, às vezes a gente tem que pedir ajuda. E a gente não quer, a gente quer no estalar de dedos. E a vida espiritual não é assim. Então, que nosso Senhor nos ajude a viver essa palavra, porque nós também estamos o tempo todo nesse ambiente de milagre. A graça de Deus está à nossa frente. A gente pode romper com a paralisia, mas a gente precisa seguir esses apontamentos que o Sandro também nos trouxe. Bote uma estrelinha aí, compartilhe com mais pessoas para estar rezando conosco. Eu abraço tanta gente linda que está aqui. Vou começar pelo Glauber. O Glauber, ele disse assim: Val, obrigada por levar o Eros Biondini no Sorrindo para a Vida. Ele diz assim: olha, é um cristão na política que vive o que prega e prega o que vive. Deus abençoe a todos. Eros é o orgulho de Minas. Já senti que o Glauber é mineiro, conterrâneo, né? Um abraço, mas verdade seja Obrigado. dita. Agradecemos mesmo a sua presença aqui, porque não é o Eros aqui no Sorrindo para a Vida. É a história do Eros na Canção Nova, né? Quem conhece de muitos e muitos anos, sempre a gente recorda o Chavetinho. 35 anos. 35 anos aqui conosco nessa missão. Então, a gente testemunha porque não são 35 dias, né, minha gente? Quero abraçar aqui o José Carlos, tá aqui mandando abraço para todos. Maria Clara também deixou o pedido de oração. A Tati, ela diz: bom dia, meus irmãos. Hoje é meu aniversário, rezem por mim nesse dia. Ela é lá de Macapá, no Amapá, acompanhando a gente ao vivo. Eu vi lá no Instagram a Lourdes, que é de Sergipe, né, Lourdes? Entre tantos, a Lourdes deixou ali também a participação dela, diz: reze, porque hoje é o meu aniversário. Um abraço. Eu quero mencionar aqui rapidinho a Roseli, que já deixou o comprovante dela, tá, gente? pix.doação@cançãonova.com, nos ajudando. Fernanda Fontoura também deixou aqui parabéns para a Canção Nova e está aí unida a nós, né, Fernanda? Obrigada pela sua participação. Tanta gente linda, muitíssimo obrigada. Ô Gaspar, não sei se vai dar tempo de mostrar no final do programa, mas eu vi a sua netinha, se não der, ele disse assim: Val, segue a minha quarta neta para apresentar para a família do Sorrindo para a Vida. É uma pérola, Maria Clara. Gente, família crescendo. Mas quero trazer o testemunho. Uma cartinha, gente, simples, a hora vai adiantada, então peço licença a essa minha irmã em Cristo para dar uma resumida no seu testemunho, mas ela é tão rico do que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo faz. A graça de Deus através do sistema Canção Nova de comunicação, o agir de Deus, o poder de Deus, de cura e libertação. Ela diz: bom dia, família do Sorrindo para a Vida, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês. Meu nome é Elizabeth. Hoje venho testemunhar duas graças. Uma pela medalha das duas cruzes. Meu esposo é caminhoneiro. E graças à medalha das duas cruzes, porque eu comprei para todos da minha família. Eu sou casada, tenho duas filhas que são casadas, tenho 5 netos. Comprei a medalha das duas cruzes para todos da minha família, inclusive para o pequenininho, de 1 ano e 5 meses. Mas eu quero dar o testemunho, é da minha vida de matrimônio, 38 anos casada. Entre vícios do meu marido e tantas outras realidades, o que mais me incomodava era o vício de jogar. Ele jogava muito. Tinha algumas recaídas fortes, passava a noite inteira fora de casa. Isso me entristecia muito. Mas, acompanhando o Osana Brasil, num domingo, quando estava tendo o passeio do Santíssimo Sacramento, passando a adoração, eu então olhei para o meu marido, porque ele estava dormindo no sofá naquela ocasião, e pedi a Nosso Senhor que pudesse trazer a cura para ele. E naquele momento rezei muito, impus as mãos e pedi a Jesus que também passeasse pela minha casa. Graças a Deus, naquele dia experimentamos uma grande libertação.
Desde aquela ocasião até hoje, meu marido não jogou mais. Mas não só isso, houve um livramento, porque ele era caminhoneiro. Havia uma possibilidade de um acidente gravíssimo, onde ele com certeza perderia a vida, porque foi fechado numa das grandes avenidas do Brasil. Mas nosso Senhor o livrou. Quero agradecer a Canção Nova que nos ensina a rezar e a confiar. Ele saiu sem nenhum arranhão do acidente e ainda tivemos a libertação do vício de jogar. Louvo a Deus pela Canção Nova. Obrigada, Márcio Mendes, obrigada, Valdênia, Paula, o Sapo e a todos por nos ajudarem a fortalecer a nossa fé a cada manhã no Sorrindo para a Vida. Entre tantas palavras de significado, esse testemunho lindo da Elizabeth, ela não disse, mas a gente diz por ela, não é? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E falando em ajuda, quero agradecer por esse testemunho maravilhoso. Quantas pessoas hoje precisam de libertação do vício do jogo, não é, gente? Quantas pessoas, especialmente pais e mães de família, jovens, né? Perdendo dinheiro, comprometendo casa, carro, bens, toda a família. Nós rezamos pedindo a libertação de cada uma dessas pessoas. E eu quero já deixar você também a par de como que está o projeto da M Almas que sustenta a Canção Nova, né? A Canção Nova está no ar porque é você que nos ajuda através do projeto da M Almas. Nós subimos 3% de ontem para hoje, estamos com 16%, graças a Deus, a você que já nos ajudou. Faltam 84%, temos 14 dias, a Val lembrou bem, 14 dias pela frente, gente. Mas precisamos hoje ajudar a Canção Nova. O percentual diário é de 6%. Então, é um percentual que é alto, né? 6%. Vamos avançar? Vamos chegar lá. Vamos com certeza, lá? Nós vamos. E eu quero até aproveitar que a Val falou, lembrou do Chevetinho, lembrou de que eu vinha, às vezes saía 6 da manhã, do início lá da TV, vim aqui simplesmente para falar... Minas Gerais, você que é de Minas, que me acompanha, eu vim aqui para fazer um pedido. A TV Canção Nova está começando. Se você puder, ajude para que essa obra cresça. Pegava meu Chevette, voltava, chegava lá para 10 horas da noite em casa, porque tinha que trabalhar no outro dia. Mas tudo isso é história. E eu quero, assim, pegar essa unção e voltar a dizer, lógico que o Brasil inteiro ama a Canção Nova, o mundo inteiro, porque eu acabei de chegar da peregrinação aos Santuários Marianos e encontrei pessoas fora do Brasil, lá os nossos irmãos portugueses, que são fiéis colaboradores da Canção Nova. Mas eu quero também humildemente dizer, já que ela citou aí o Glauber e outros que estão de Minas Gerais, eu quero fazer um pedido especial, já que Deus me permitiu estar aqui. Nós somos 3 mineiros, mas dizer para você, dê o seu algo a mais hoje. Vamos contribuir para que esse percentual aumente também por nossa participação. Então, assim como há 30 e poucos anos atrás eu vinha com o Chevetinho aqui para fazer assim, eu repito hoje, lembrando com saudade do nosso querido Padre Jonas. Estendemos as mãos, dê um pouco mais, aquilo que você tiver, você fará toda a diferença, nós precisamos. Eu não sou mineira, mas eu sou neta e filha de mineiros. Então, por favor, confirma aí, ajude. Povo lindo do estado de Minas e do Brasil inteiro, né? Estou aqui com um boleto na mão, olha. E é algo importante, né? Você que contribui pelo boleto, você sabia... Ô, gente, tá de ponta cabeça porque eu estou vendo a mensagem aqui. Tá de ponta cabeça aqui, mas daí a gente vira assim... Porque aqui dentro, você já prestou atenção que todo mês vem uma mensagem especial para você? E a desse mês é um trecho de uma pregação maravilhosa do Padre Jonas Abib, para você acompanhar, para você ler. Essa mensagem com certeza fala também ao seu coração. Então o boleto todo mês, ó, vou aqui virar direitinho, todo mês ele leva também esperança, fé, ânimo a muitos corações, tá bom? Então você que recebe o boleto na sua casa, isso aqui também é um investimento, é uma cartinha de amor que a Canção Nova manda para você, como lá no início do programa, né? Padre Jonas assinava as cartinhas. Aqui é a cartinha do Padre Jonas. E esse mês de fevereiro, permaneça na Escola de Maria, escute sua voz, siga seus exemplos, tá bom? É a frase, é a mensagem direta do Padre Jonas para você todos os meses através do seu boleto. E você ajuda a Canção Nova através dele e você também pode ir colecionando essas cartas aí do Padre Jonas para você através do boleto Canção Nova. E não esqueça do Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigada, família, desde já por você que está ajudando. Foi maravilhoso o programa de hoje, final de semana intenso aqui na Canção Nova, tem avivamento.
tem o Famílias em Pé e tem o Kairos. Terço dos Homens. Terço dos Homens, Também. gente. Vem pra cá, você que pode, você que não pode, acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Val, obrigada por hoje. Até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser. O José João, nosso diretor, mandou um recadinho aqui. Ele disse assim, olha que recadinho que chegou no nosso Instagram. Que era parabenizar o Instituto Canção Nova e aproveitar para agradecer, porque no tempo que morei na Canção Nova, morei em Cachoeira Paulista, melhor dizendo, meus 3 filhos estudaram e saíram formados no ensino médio. Meu esposo também se formou em administração, tudo graças à Canção Nova. Sou sócio evangelizador, só gratidão e está acompanhando o Sorrindo para a Vida, mas hoje reside no estado do Rio de Janeiro. Isso também é obra sua, sócio Canção Nova, que segue nos ajudando. Deus abençoe você. E para não perder a piada dos mineiros, teve participação uma vez da Noruega. Eu acho que era mineiro, sim. Tem no mundo inteiro, tá bom? Beijo grande, gente. Fica com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Sandro, foi muito bom ter você aqui. Vai voltar mais vezes. Deus abençoe. Deus abençoe. Estamos juntos. E quero também agradecer o Eros. Eros é sempre uma benção ter você aqui Amém. na Canção Nova. Você é Canção Nova também. Amém. E lembrando que nós sempre podemos ir além. É verdade. Sempre podemos melhorar. Sempre podemos avançar. Aprendemos isso com o Santo, São Francisco e com tantos outros que, mesmo sendo considerados pessoas tão diferenciadas, diziam, eu só estou começando, eu preciso melhorar. E saímos todos aqui com esse propósito. Vamos avançar e eu posso ir muito além de onde estou. Isso mesmo, e Sapo, obrigada, até segunda. Até segunda. Se Deus quiser. Eu vou encerrando com as atendentes lá da Unimed agora, a Mônica e a Bruna, que estão lá ligadinhas na Canção Nova em Cruzeiro. Deus abençoe vocês, minhas queridas, e também o Leandro lá do Rio de Janeiro nos acompanhando. Até segunda, se Deus quiser. A Márcia, mãe da irmã Eliane, que está lá no céu, a dona Márcia está acompanhando, a Daniele lá em Brasília. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar.